Bom dia, meus queridos, bem-vindos aqui ao Pão Matinal e agradecemos a Deus por mais esse dia maravilhoso, abençoado que Ele tem nos proporcionado, né? É um dia em que nós tomaremos as nossas decisões e que Ele possa estar à frente, né, de tudo, né, das nossas decisões, porque Deus sabe o que é melhor para a gente, né? E aqui eu estou trazendo uma palavra de Deus para vocês, independente da sua religião, tá bom? Que é a sua fé, né, é que importa. Para Deus é a nossa fé, porque Deus sonda o nosso coração, não é a nossa religião. Até porque não existe religião perfeita, né? Então, a nossa fé é que importa para Deus. Deus olha para o nosso coração. Então eu trago hoje uma palavra através desse livrinho aqui, Pão Diário, tá? E para quem não me conhece, meu nome é Eliane, sou terapeuta cristã e atendo online também, tá? Vou deixar meu telefone aqui na descrição, se vocês quiserem, né, ter alguma informação a respeito de valores, meu telefone vai estar na descrição. Lembrando que eu não atendo o telefone, eu só respondo pelo zap, tá bom? Então aqui o tema de hoje, meus queridos, é encontre forças em Deus. E como nós podemos encontrar forças em Deus? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que fala assim: fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Esse é o versículo 9. Então, aqui, né, fala que a nossa força, ela não vem de nós mesmos. A nossa força vem de Deus, porque é Deus que nos prepara, né, para que possamos enfrentar as dificuldades, os problemas do dia a dia. É Ele que nos dá essa força, porque em nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos encontrar forças, porque às vezes a dimensão do problema é tão grande que, se for para nós confiarmos em nós mesmos, nós não conseguimos, né, encontrar a solução. E às vezes até desanimamos mediante ao problema e esse problema acaba nos atingindo. Mas quando a força vem de Deus, né, nós conseguimos essa solução. A solução para qualquer problema na nossa vida está em Deus, porque se nós conseguirmos ouvir a voz de Deus, confiarmos totalmente nele, ele trará a solução, né? Porque Deus é a solução para todos os problemas. Então, que você possa confiar nesse Deus maravilhoso, tá bom? Então aqui fala o seguinte: o mundo nos ensina a confiar em nossa própria força quando temos problemas. Entretanto, a sabedoria bíblica nos ensina que a graça e o poder de Deus nos fortalecem nas circunstâncias mais difíceis, que está lá em Coríntios, né? Acabei de ler Coríntios capítulo 12, versículo 9. Portanto, podemos avançar confiantes, reconhecendo que nunca enfrentamos provações sozinhos. Nossas fraquezas se tornam oportunidades para Deus revelar seu poder, fortalecendo e sustentando-nos. Podemos então usar nossas lutas para louvar a Deus, agradecer-lhe por sua bondade e compartilhar esses encontros com os outros para que também possam experimentar o seu amor, né? Então é importante nós confiarmos em Deus, porque nós nunca enfrentaremos essa luta sozinhos, né? Deus está conosco, é Ele que nos fortalece, é Ele que aperfeiçoa a nossa força e a nossa coragem. Ele traz essa coragem, essa determinação
através das nossas fraquezas, dos problemas em que estamos passando. Porque quando nos sentimos fracos, aí é que somos fortes. Por quê? Porque é Deus que nos fortalece. Não somos nós mesmos. Porque nós temos, né, a necessidade de confiar em algo maior. Porque somos dependentes de Deus. E precisamos confiar. E através dessa confiança vem a coragem de tomarmos decisões, né? Seguirmos em frente, sabendo que Deus está à frente, está nos direcionando para aquela situação, né? Para que aquilo seja resolvido da melhor forma possível. Porque às vezes quando nós estamos ali dentro do problema, dentro da situação, nós não conseguimos enxergar. Nós estamos tão preocupados, né? Nossa cabeça está tão cheia de problemas que a gente não consegue visualizar a saída, a solução. E isso é normal, porque nós somos seres humanos, né? Nós temos essa tendência. Mas a partir do momento em que nós colocamos na mão de Deus, Deus ele enxerga muito além do que nós podemos ver. Então, Ele te mostrará o caminho. Se você estiver sempre ali confiando, orando, rezando, né, buscando ali a comunhão com Deus, Ele colocará pessoas na tua vida que vão te ajudar de alguma forma, né? Porque Deus envia anjos através de pessoas. Quantas vezes isso aconteceu na minha vida e na vida de muitas pessoas? Então, se aconteceu na minha, de muitas pessoas, com certeza, né, estará acontecendo na sua também. Então, por isso que é importante nós confiarmos, nós não esmorecermos diante das dificuldades, diante dos problemas, porque é nessa hora que Deus estará nos fortalecendo, através da nossa fé, através da nossa comunhão com Ele. Ok, meus queridos? Então, aqui abaixo, ele faz uma pergunta, né? Quando você tentou vencer uma luta sozinho, diante das dificuldades, quando foi que você tentou resolver seus problemas por você mesma, sem pedir orientação a Deus? Então, isso é uma pergunta para você refletir, né? Refletir se você está confiando mais em você ou se você está confiando mais em Deus. E aqui ele faz outra pergunta: como Deus pode lhe conceder força? Diante dos problemas, mediante os problemas, as dificuldades, as assolações, como você acha que Deus pode trazer essa força para você sair dessa situação, né? Porque todos nós passamos por desertos, né? Desertos da alma. Às vezes não é problema com ninguém, é com a gente mesmo, né? Nós precisamos aqui curar nossos traumas, curar nossas feridas. Nós precisamos conseguir perdoar pessoas que nos fizeram mal e que não se arrependeram. Às vezes pediram desculpas, pediram perdão, mas não se arrependeram de fato. E aí você fica ali remoendo aquela mágoa, aquela tristeza, né, com raiva da pessoa porque ela te enganou, ela te pediu perdão, mas na verdade ela não se arrependeu. Ela ficou ali fazendo sempre as mesmas coisas e isso é cruel. Sim, isso é cruel, porque a pessoa está ali te enganando. Ela não está arrependida de nada, ela está apenas, né, te enganando para que você perdoe mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, mas na verdade não há arrependimento dentro dela. Mas Jesus falou que o perdão não é sobre a outra pessoa, é sobre nós, né? Para que a gente possa estar em paz com a gente mesmo, para que a gente se sinta bem com a gente mesma. Então, por isso que é importante a gente perdoar as pessoas, independente delas terem se arrependido ou não. Quando você entender que o perdão é sobre você, não sobre a outra pessoa,
vai ficar mais fácil de você liberar esse perdão, né? Porque isso é uma coisa dela com Deus, não tem mais nada a ver com você, né? Você já liberou o perdão, você está livre, você já está mais leve. O nosso papel é esse. Às vezes as pessoas confundem, né, no caso, você perdoar e você ter que ficar, às vezes, manter ali um relacionamento com a pessoa, seja amizade, seja familiar, seja relacionamento amoroso. Você precisa perdoar, mas precisa estar ali o tempo todo ao lado daquela pessoa, e não é isso. Você precisa perdoar, mas seguir a sua vida, dar um basta, né, impor limites para que essa pessoa te respeite. E acima de tudo, o mais importante é você se respeitar, né? Quando você se respeita, as outras pessoas te olham diferente e começam a te respeitar também. Então, por isso que é importante você perdoar essa pessoa, mas isso não quer dizer que você vai ser obrigada a ficar ali ao lado dela o tempo todo e passando por situações que te fazem sofrer, né? Deus não quer isso, nem para você, nem para mim, nem para ninguém, né? Em relação ao perdão, Deus quer que você viva em paz. E se essa pessoa não te traz paz, você precisa se afastar dessa pessoa para que você tenha uma vida plena em paz, né? Uma vida abundante, porque foi isso que Deus nos prometeu. Então, meus queridos, às vezes tem coisas que a gente precisa cuidar, né? A gente precisa cuidar da gente, a gente precisa curar nossas feridas, liberar o perdão para aquelas pessoas que realmente, aquelas pessoas que nos feriram, independente delas terem se arrependido ou não, porque o perdão é sobre nós, não sobre a outra pessoa, tá bom? E seja qual for o seu problema, confie, né, que Deus é que te dará essa força, que te desculpa, é que te dará coragem o suficiente para você seguir em frente, né? E isso é o mais importante. Você estará mais forte, mais confiante para tomar as decisões, para dizer não para certas situações que estavam ali te desafiando, te impedindo de você seguir em frente, progredir, né? Às vezes a gente fica com tanta coisa remoendo na nossa cabeça que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então, para isso, a gente precisa se afastar de determinadas situações para que Deus consiga falar com a gente, né? Porque fica difícil numa situação você tá ali dentro do furacão e ouvir a voz de Deus. Não há como, porque Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de paz, de abundância, de prosperidade. E para você resolver seus problemas, você precisa estar em paz. Em primeiro lugar, você precisa estar em paz com você mesmo. E como você faz isso? Cuidando de você, vendo o que realmente está te fazendo mal e tentando resolver isso. Nem que seja necessário você se afastar de certas pessoas, porque às vezes é necessário para que você tenha paz, para que você ouça a voz de Deus. Ok, meus queridos? Então, essa foi a mensagem de hoje. Encontre força em Deus, porque só Deus pode trazer essa força para a nossa vida. Independente do que você estiver passando, saiba que é Deus que te dará essa força. É Deus que estará contigo em todos os momentos. Porque às vezes, quando a gente passa por problemas, todos nos abandonam. As pessoas às vezes não conseguem nos entender. Ou então, falsos amigos aparecem só para saber o que está acontecendo com você, mas na verdade essas pessoas não querem te ajudar, elas querem é te colocar para baixo. Então cuidado com quem você fala seus problemas, para que você não se decepcione ainda mais, né? Porque o mais importante
é a gente depositar a nossa fé em Deus. Fale com Deus, feche a sua porta, né? Mediante a presença de Deus, coloque ali o que está passando no seu coração. Chore se for necessário, desabafe, porque é Deus que nos ouve. Não confie no homem, né? A Bíblia fala: ai do homem que confia no homem. Então, tenha paz com todos, mas não confie totalmente no homem, porque o homem ele é falho. Não existe perfeição no homem. Então, ele pode falhar a qualquer momento com a gente. Então, não confie, não deposite 100% a sua confiança no homem. Confie em Deus, porque é Ele que te conhece, Ele que sabe o que está passando contigo. Ele conhece o seu coração, os seus problemas, as suas necessidades, o que você precisa. Ok, meus queridos? Então, que você possa orar, pedir a Deus que Ele faça a vontade dEle. Porque às vezes nós pensamos uma coisa, que algo é bom pra gente, mas na verdade a gente está iludida, pensando que é aquilo e não é. Então Deus traz aquilo que nós precisamos, que é o que é necessário pra gente. Porque só Ele enxerga lá na frente. Só Ele vai trazer para você a solução do que você precisa. Porque às vezes nem nós sabemos o que precisamos. Às vezes nós estamos enganados em relação a situações, a pessoas, né? Por isso que é importante nós pedirmos a Deus que faça a vontade dele e não a nossa. Tá bom? Então eu vou tirar aqui o versículo para nós meditarmos nesse dia, né, abençoado que Deus nos proporciona, né, para começarmos o dia em paz, né, e possamos meditar nesse versículo aqui, dessa caixinha de promessas aqui que eu vou tirar aqui. Vamos ver aqui qual o versículo do dia que Deus traz para a gente. Aqui fala Salmos 142, Salmos capítulo 142, versículo 1 e 2. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Então, é exatamente aqui o que a gente falou, né? Sobre nós colocarmos os nossos problemas, a nossa angústia, a nossa tristeza, mediante, né, a Deus, que é a nossa fé, que Deus está sempre ali, né, olhando para a nossa fé, para o nosso coração. Então, derrame diante dele o seu lamento, chore se for preciso, se você sentir vontade de chorar, chore. Clame a Ele, porque Ele te responderá. Ele não nos deixa sem resposta. E é dele, né? É dele que vem toda essa força magnífica e maravilhosa. Ok, meus queridos? Então eu vou ler mais uma vez aqui para fixar bem esse versículo aqui. Esse versículo do capítulo 142 de Salmos, versículo 1 e 2. Em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Ok? Então apresente a sua angústia a Deus e Ele te ouvirá. Ele trará aquilo que você precisa. A resposta vem sempre de Deus. Ok? Então, meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês, né, tenham se alimentado aí desse pão matinal que é a palavra de Deus. E em breve estarei aqui de volta, tá bom? Se vocês gostaram, deem seu like, né? Compartilhem, comentem com outras pessoas, porque isso também, vocês compartilhando com outras pessoas, vocês estão, né, também falando de Deus para outras pessoas que precisam. E Deus se agrada disso, ok? Então, até um próximo vídeo. Fiquem com Deus. E que vocês tenham aí um dia muito abençoado.
Tchau, tchau.